Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, poluindo a minha vida aqui, me atrapalhando a resolver os meus problemas, eu vou fazendo aquilo que eles ainda não destruíram, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que o Bolsonaro destruiu a Petrobras, tá? É interessante colocar essas manchetes assim, né, que são meio bombásticas e tal, justamente para poder tentar deslocar certos mitos que existem no discurso da direita brasileira e também na cabeça dos bolsominions, enfim, e das pessoas também ali daquela classe média, daquela galera que acredita nessas coisas sem muita reflexão, sem muito aprofundamento, e ficam reproduzindo isso porque isso aí é o que, enfim, aparece de forma quase que hegemônica nos meios de comunicação mais poderosos, tá? Enfim, então, na verdade, a gente vai ver aqui, vou fazer uma reflexão com vocês hoje, para mostrar que quem destruiu de verdade a Petrobras foi o Bolsonaro e o Sérgio Moro, né? A Lava Jato, nos últimos, enfim, né, 6, 7 anos aí, e no caso do Bolsonaro, especialmente nos últimos 4 anos, tá? Antes eu deixo 2 recadinhos rápidos aqui. Mais uma vez o meu novo livro de poemas está aqui do outro lado de cá. O meu zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí e conseguir furar o lixo, né, dos crimes dessa gente nojenta contra mim aqui, a gente tenta negociar, tá? E falar sobre o livro, tá bom? E o outro recado é que eu estou lendo esses 2 livros aqui, estou lendo mais coisas aqui, na medida do impossível, né, do absurdo que eu estou vivendo aqui, ter que aturar essa gente asquerosa, me perturbando e atrapalhando a minha vida, mas eu estou conseguindo ler aos pouquinhos aqui, e estou quase na metade desse livro aqui, que é o Brancura, né, que é um livro do John Fowles, tá, do escritor norueguês que venceu o Prêmio Nobel, e vou tentar fazer um vídeo sobre ele aí antes do final do mês, ou no mais tardar no início do mês que vem, tá? E também estou lendo esse livro aqui de poemas do principal poeta da Palestina, que é o Mahmoud Darwish, tá? 11 Astros, e só o primeiro poema do livro já vale o livro inteiro, porque é uma aula do que está acontecendo lá, tá, na Palestina, nesse conflito bizarro aí com Israel, tá bom? Então também vou tentar fazer um vídeo sobre isso, esse aqui certamente para o mês que vem, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar. Eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui, usando alguns dados que foram informados pelo Observatório Social da Petrobras, tá? Eles têm uma página no Instagram e eles publicam ali várias notícias e várias informações, novidades ali que aparecem na empresa a partir de uma perspectiva mais ligada ao Estado, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês também ali. Mas eu já deixo aqui já descrito, né, Observatório Social da Petrobras, você botando lá no Instagram vai encontrar rápido, tá? E também conectado com algumas informações desse livro aqui, tá? O Lava Jato, Operação Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, do Fausto Augusto Júnior e outros autores, tá? Vamos falar um pouquinho aqui também sobre algumas coisas que eles apresentam aqui e que demonstram aí, tá, o quanto que, na verdade, quem destruiu a Petrobras, de fato, foi a direita brasileira, né? Temer, Bolsonaro, Sérgio Moro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou lendo aqui as informações e, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a reflexão, tá? O Observatório do Petróleo, então, né, que é esse que eu falei do Instagram, eles publicaram uma sequência explicando a queda do lucro da Petrobras agora em 2023, tá? Então, se você olha para isso sem pesquisar, sem aprofundar, você de repente vai achar ruim. Se você lê isso numa postagem de um bolsominion, um desses deputados bolsonaristas, você vai chegar a uma conclusão: poxa, então o PT está gerindo, né, de maneira pior, ele está gerindo mal a Petrobras porque a Petrobras está lucrando menos. Mas é justamente o contrário. Tá? E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui isso no vídeo de hoje. Então eles dizem lá o seguinte: a Petrobras anunciou recentemente o seu resultado financeiro para o terceiro trimestre de 2023, tá? Portanto, os 9 primeiros meses do mês, de janeiro a setembro. Tá? E aí eles dizem, né, apesar de a princípio o resultado parecer negativo, tá? Temos muito mais a comemorar do que a lamentar. Mais investimentos e menos venda de ativos explicam em parte essa redução, né?
E aí eles continuam. Mas o balanço do último trimestre também evidencia o mais importante. Isso aí, agora está falando do balanço da empresa, né? Infelizmente, a empresa segue privilegiando a distribuição de dividendos para os grandes acionistas privados, ao invés de priorizar mais investimentos, inclusive em sua força de trabalho, que neste momento reivindica com justiça a recuperação de direitos perdidos nas gestões Temer e Bolsonaro. No início da nova gestão, a Petrobras alterou a política de remuneração dos acionistas, mas o fundamental da política anterior foi mantida com o pagamento de dividendos trimestrais e proporcionais ao fluxo de caixa livre. A gente vai ver aqui que uma das formas de perceber a diferença dos governos de esquerda e direita é a quantidade de dinheiro que é paga para os acionistas da empresa e não para o investimento interno da empresa. Quando se fala em investimento, leia-se investimento em tecnologia, né, infraestrutura da própria empresa para poder ampliar, por exemplo, a pesquisa e o achamento ali, né, de outros poços de petróleo, tudo mais nas refinarias, e tudo isso se reflete para a população no preço final da gasolina, do diesel, do gás, tá? Bom, aí ele continua. Na gestão bolsonarista, 60% do fluxo de caixa livre era destinado para a distribuição dos dividendos, e na nova gestão a proporção já caiu para 45%. Né? Quer dizer, o Lula conseguiu, no início, aí, lá no primeiro ano de governo, já descer esse valor de 60% de grana paga para os acionistas para 45%. Tá? Ou seja, né, a postagem continua, ou seja, a gestão financeira da estatal segue presa às regras predatórias do sistema financeiro. Essa política vai contra a razão de ser da Petrobras. Como empresa estatal, ela deve estar a serviço das necessidades do povo e do país. Tá? Então, para finalizar essa postagem aqui, esse primeiro texto da postagem, quando se fala em lucro da Petrobras, lucro de uma estatal, você já deve desconfiar. Né? Por quê? Porque a empresa estatal ela não existe para ter lucro. Né? O lucro não é o horizonte principal da empresa estatal. Se ele vier junto, bacana, maravilha, ótimo, mas se não vier, não é ruim, muito pelo contrário. Por quê? Porque muitas vezes o lucro da empresa, quando o Bolsonaro ano retrasado e ano passado, né, ele comemorou o lucro recorde da Petrobras. Esse lucro recorde só existiu porque o combustível estava nas alturas, ele chegou a R$ 8, R$ 9, né? Em alguns lugares até passou de R$ 10, como no Acre, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, esse lucro gigantesco da Petrobras, ele veio derivado de quê? De aumento absurdo do combustível e, portanto, aumento do custo de vida das pessoas, do povo. Né? Então, quando um sujeito chega e diz, a empresa estatal lucrou bastante esse ano, você deve desconfiar. Né? Especialmente no caso do Brasil, se esse governo for de direita. E se esse governo for de direita, o interesse deles com essa grana a mais que entra, ou seja, com o tal lucro, é colocar esse dinheiro na mão de meia dúzia, de 1% ali de acionistas. Tá? Quando eu digo 1%, não é nem 1% dos acionistas da empresa, mas é 1% da população brasileira. Né? É gente que não está ganhando, a maioria da população não ganha com isso, com esse lucro da empresa. Né? Então é interessante pensar, perceber essas coisas, por quê? Porque existe um positivismo na palavra lucro que chega no ouvido das pessoas. Se chegar sem essa reflexão, a pessoa acaba achando até bom aquilo que está prejudicando ela. Né? Então é importante fazer a filosofia disso aí. Tá? E aí, pessoal, vamos chegar nos números. Né? Eles dizem o seguinte aqui, o lucro da Petrobras diminuiu 42%. E isso não é ruim, pelo que eu acabei de falar aqui. Né? Por quê? Porque a companhia arrecadou 2,37 bilhões a menos com a venda de ativos. O que é isso? Venda de ativos. Né? Dentre outras coisas, é vender as refinarias, né? Empresas ali de derivados e tudo mais que foram, né, praticamente dadas de graça, né, para os árabes, para os canadenses, para os holandeses, enfim, né, ou para os noruegueses, aliás, né, no governo Temer. Tá? Então, quer dizer, né? E aí isso gera grana, gera dividendo, gera, enfim, um contato ali com uma produção mais interessante para o estrangeiro, inclusive o lucro também, né, que vai para a mão deles. Por quê? Porque além disso aqui que eu estou falando, da venda dos ativos, etc.,
teve também a questão do PPI, né, que eu já fiz vários vídeos aqui explicando isso. O PPI era justamente o preço de paridade internacional, ou seja, né, o petróleo brasileiro era conectado com o dólar. E aí, conectado com o dólar, você ganha um salário em real aqui no Brasil e paga a gasolina em dólar, paga o alimento em dólar, porque o preço do petróleo incide no diesel, que é o combustível do caminhão que leva o produto para o mercado, e tudo isso encarece a vida de todo mundo, inclusive dos ricos, mas os ricos estão borrando para isso, porque esse dinheiro que ele paga mais no mercado, ele está ganhando muito mais na Bolsa de Valores, né? Mas a maioria esmagadora das pessoas no Brasil não está, né? Então, quer dizer, isso prejudica a maioria do povo, tá? E aí ele fala, né? Então, a companhia arrecadou 2,37 bilhões a menos com a venda de ativos, se comparado ao ano anterior. Isso significa menos receitas para o lucro líquido da empresa. A receita de vendas da estatal diminuiu 26,6%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Tá? Receita de vendas da estatal, né, é isso, né? Fica vendendo ativos, né, e o combustível nas alturas. A fonte mais relevante dessas receitas vem da venda de derivados, né, os derivados do petróleo também. E aí, como os preços desses produtos caíram, logicamente as receitas também diminuíram, certo? Essa é a questão. Quer dizer, uma gasolina a R$ 8, R$ 9 vai gerar um lucro gigantesco à empresa às custas da grana da população. Uma gasolina a 5 diminui aí quase pela metade, né, esse ganho da empresa, mas isso é bom para as pessoas que estão gastando menos com combustível, menos com, enfim, né, com alimentos, com uma série de outras coisas, com gás também, né? E aí continua, o preço do barril de petróleo teve queda de 14% e o real se valorizou diante do dólar em 7,6%. Existia uma política também do Temer, aliás, do Paulo Guedes, de, enfim, manter o dólar nas alturas, né? E aí apenas uma minoria da minoria ganhou com isso, o pessoal do agro que exportou muito e tal, e a galera dos acionistas da Petrobras, ou seja, 2% da população brasileira inteira, né? E, bom, o real se valorizou diante do dólar em 7,6%, isso também significa uma diminuição do lucro da empresa, porque se você desconecta do dólar e aí abaixa o preço e o real valoriza, obviamente que a empresa vai lucrar um valor menor, porém, o mais importante não está aí, né? O mais importante não está no valor total do ganho da empresa, mas sim na forma como esse dinheiro é investido, né, ali dentro pelo governo, certo? E essa é a questão que a gente vai chegar aqui agora, tá? Aí ele finaliza, né, antes da gente chegar lá, ele finaliza, assim o preço do barril do petróleo caiu de R$ 529 para R$ 423, queda de 20%, né, no barril. E o preço dos derivados no mercado interno caiu fortemente, uma queda de 33% se comparado com o último governo do Bolsonaro, né? E por fim, os investimentos da empresa subiram. Aí é que vem a chave aqui da coisa, né? A Petrobras investiu 59% a mais esse ano. Se compararmos ao terceiro trimestre de 2022, foram 6,2 bilhões de reais em investimentos, tá? O crescimento de investimentos em relação à gestão anterior é gritante, mas cabe apontar que Prates é o Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras, e o Lula podem investir muito mais. E aí estão aqui agora os valores. Vamos ver os valores, olha só. Isso aqui é o ponto principal da questão para vocês entenderem a diferença entre o Lula e o Temer e o Bolsonaro, entre o Lula e o Ciro, por exemplo, e o PSOL, e entre a direita brasileira, tá? Em 2012, o investimento líquido na empresa foi de 39,41 bilhões de reais. O investimento líquido, certo? Isso em 2012, portanto estamos falando da Dilma. Os dividendos pagos foram de 3,03 bilhões, tá? Ou seja, 39 bilhões de investimento, 3 bilhões de dividendos. Os dividendos foram 7% do investimento. Dividendo significa o quê? Pagamento para os acionistas, tá? Em 2016, já no final da Dilma, a Dilma já estava ali praticamente impeachmentada, mas a gestão da empresa ainda era uma gestão, né, ligada ao governo dela. O investimento líquido da empresa era de 13,04 bilhões e os dividendos pagos de 0,07 bilhões. Também tinha uma crise econômica na época ali, né?
o investimento líquido, né, quer dizer, os dividendos pagos naquele momento, 2016, que foi o ano do impeachment, do golpe, né, contra Dilma, os dividendos eram 0,54% do investimento líquido. Isso significa que os acionistas da empresa não ganhavam nem 1% do dinheiro que era investido, né? E aí, quando se fala em investimento, eu já falei aqui no início do vídeo, vale repetir, tecnologia, e aí geração de emprego, empregos de qualidade, aumento da produção da Petrobras e, portanto, diminuição do preço para o consumidor, etc, etc, etc. Tá? 2019, aí vamos lá, 2019, o investimento, que foi o primeiro ano do Bolsonaro, o investimento líquido estava em 13,93 bilhões e os dividendos já subiram para 1,99 bilhões, já passaram a ser 14,29% do investimento líquido. O que era 0,54 passou a ser 14,29. Tá alto? Então vocês vão ver agora, olha só. Último ano do governo Bolsonaro, 2022. O investimento líquido da empresa era de 4,79 bilhões, caiu assim a 1/3, e os dividendos pagos eram de 37,30 bilhões de reais, 778,71% do investimento líquido. Portanto, o governo Bolsonaro, no final da Petrobras, no final do governo dele, na Petrobras, pagava aos acionistas mais de quase 8 vezes o dinheiro que ele investia em melhoria da produção, enfim, né, descoberta de novos poços de petróleo, e tecnologia, emprego, e etc, etc, etc. Tá? Quer dizer, o Bolsonaro destruiu a Petrobras, acabou com a capacidade de investimento da empresa e ficou ali, enfim, jogando dinheiro no bolso de uma meia dúzia de acionistas, que é gente que não faz porra nenhuma para melhorar a empresa nem para melhorar o país. Tá? Só querem saber do próprio bolso, né? Essa é a grande questão. E aí agora, em 2023, tá, em 3 trimestres, portanto, em 9 meses, o governo Lula já ultrapassou o último ano do Bolsonaro em investimentos, investiu 4,91 bilhões, ao contrário de 4,79 do ano passado, tá? E reduziu a menos da metade os dividendos pagos. Os dividendos eram de 37,30, agora estão em 15,27, deve acabar o ano aí mais ou menos a metade do que foi pago no ano passado. Isso significa, hoje, 310,70% de investimento líquido, quer dizer, 310%, né, a mais, né, de dividendos pagos do que de investimento. Já diminuiu bastante em relação ao ano passado, mas ainda é muito alto, por isso que o site aqui do Observatório Social do Petróleo fez essa ponderação de que dá para melhorar muito mais. Porque esse valor aqui já foi de 0,54, hoje está em 310. Ano passado chegou a 778%. Né? Então isso é muito importante da população entender, porque esse valor exorbitante que o Bolsonaro pagou e Paulo Guedes, né, pagaram para os acionistas no ano passado, é um dinheiro que sai do bolso seu, sai do bolso aí da dona de casa que vai ao mercado comprar comida mais cara, sai do bolso do cara que vai botar gasolina no posto de gasolina, sai do bolso de todo mundo que bota gás em casa, certo? Tá? Porque a direita brasileira está borrando para isso, eles não estão nem aí para isso, eles querem ganhar dinheiro, né? O resto, que se dane, tá? Bom, pessoal, e aí para finalizar aqui, para a gente passar para o livro, tá? O objetivo das empresas estatais, como diz aqui, né? Então o observatório lá ele finaliza a reflexão. O objetivo das empresas estatais, como a Petrobras, não é a obtenção de lucro, mas sim investimento social em políticas públicas de fomento à ciência, tecnologia, cultura, esporte e educação, além do investimento na própria empresa, crucial para o seu crescimento. Porque além de tudo tem isso também. Parte do investimento da Petrobras, que parte vai para tecnologia, parte vai para emprego, parte vai para, enfim, produção, e parte também para políticas de investimento social, né? Patrocinando esportistas, patrocinando cultura, arte, tudo mais, educação e tudo mais. Então, quer dizer, esse dinheiro todo foi sendo chupado ali pelos acionistas e a direita destruiu isso praticamente, tá? E para finalizar, pessoal, né, para isso, ele diz, né, para isso a atual gestão precisa romper de vez com a lógica privatista que ainda domina a empresa, cortando a farra dos grandes acionistas privados e priorizando os investimentos, tá?
E aí vamos passar aqui só para uns detalhezinhos desse livro que só ajudam a sustentar, tá, a validade desses argumentos aqui, tá, do Operação Lava Jato, tá, crime, devastação econômica e perseguição política. No início aqui, a gente já começa aqui, ele fala uma coisa interessante aqui, importante, tá, que tem a ver com o crescimento de investimento. Tá? Ele diz o seguinte: para realizar o seu programa de investimentos, a Petrobras precisava dar saltos na sua capacidade tecnológica e na consolidação do conhecimento técnico de seu pessoal. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento aumentam 360% de 2003, foi o primeiro ano do governo Lula, até 2011, é o primeiro ano do governo Dilma. Portanto, olha aí, ó, ao contrário do Bolsonaro, que aumentou 770% o dinheiro para a mão dos acionistas, o Lula, em 9 anos, ele aumentou 360% o valor do investimento em pesquisa e desenvolvimento da empresa. Tá? Por isso a gasolina ficou, se você pesquisar aí, entre R$ 1,90 e R$ 3 durante 10 anos. Né? E com 4 anos de Bolsonaro, né, mais 2 de Temer, né, foi a R$ 9, R$ 10. Certo? E olha que tinha muito bolsominion na época lá reclamando, né? Aliás, bolsominion não, né? Os pré-bolsominions, né? Lá naquelas manifestações, que absurdo, a gasolina está R$ 3,20. Ano passado, quando chegou a 9, não tinha, essas mesmas pessoas estavam em casa, quietinhas, né? Enfim, xingando o Lula de ladrão, né? Entendeu? Mas enfim, então para finalizar, né, ao mesmo tempo em que sua força de trabalho cresce de um pouco mais de 42 mil empregados em 2003, que foi o primeiro ano do governo Lula, para 82 mil em 2011, quer dizer, dobrou, né, o emprego dentro da Petrobras, que é uma empresa que paga muito bem, certo? Isso está falando só de pesquisa, tá? Vamos lá, pessoal, para finalizar, aqui na página 14, tá? Espera aí, vamos ver aqui. Mais uma questão importante, tá? Que ele fala aqui, ele diz, em termos históricos, esse aqui é o ponto-chave, que também para poder conectar com tudo que foi dito em relação à página do Observatório lá no Instagram, tá? Em termos históricos, a Petrobras chegava em 2010 ao pico de toda a sua história de seu programa de investimentos, mantido estável em torno de 42 a 43 bilhões de dólares por ano para atender às necessidades daquele programa de desenvolvimento integrado até 2013, quando começa o tsunami. Quando fala de tsunami, está falando da crise, né, da crise econômica, conectado com uma série de questões para a Lava Jato, que começou no ano seguinte, né, e, enfim, né, dos golpes que começaram a ser dados ali por, né, Eduardo Cunha e uma série de outras figuras bizarras, tá? Para além de tudo isso que a gente tem dito aqui desde o início do vídeo e em outros vídeos do canal também, tá? Que é a sabotagem da direita brasileira. E aí vamos ver, né? O Lula pegou, só para vocês terem uma ideia, o Lula pegou a Petrobras em 2003 com 6 bilhões de dólares de investimento. 6 bilhões. Em 2010, esse valor de 6 bilhões já estava em 43 bilhões de dólares de investimento, certo? E aí ele flutuou nesse patamar, 43, 42 em 2012, chegou a 48 bilhões em 2013 e aí deu uma caída em 2014 para 37, porque aí tem ali também uma questão da Copa do Mundo e umas manifestações, a crise econômica, tudo isso que eu tenho falado aqui. E depois, assim, ladeira abaixo. Foi caindo, 23, 15, 12, 10. No governo Bolsonaro chegou a 8 bilhões de dólares em 2020 e finalizou o ano de 2022 com o pior investimento da história. Tá? Então, para finalizar aqui, o Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, quase 20 anos depois, né, ele acabou transformando a grana do investimento da Petrobras no mesmo patamar quase que ele tinha de investimento lá em 2003, no início do governo Lula, certo? Então, quer dizer, a empresa decaiu em investimento 20 anos, graças ao governo Bolsonaro, que, como fica claro, destruiu a empresa, né, junto com o Sérgio Moro, com a Lava Jato e tudo mais, tá? Que mais aqui, pessoal? E aí, em relação à Lava Jato, que foi importante, porque o Bolsonaro, inclusive, foi eleito na esteira moralista da Lava Jato, moralista e cínica, né? Tanto é que colocou o juiz Moro lá para ser o ministro, né? Aqui diz, né, no segundo parágrafo aqui diz:
No que se refere à soberania nacional, os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Moro cometeram vários crimes de lesa pátria. Ao que tudo indica, troca de informações informais por fora dos canais oficiais, reuniões clandestinas com policiais, espiões e representantes da polícia e da justiça estrangeiros, comemorações sobre presentes da CIA com a prisão do Lula, né? Eles comemoraram a prisão do Lula como se fosse um presente da CIA, né? O Dallagnol e o Moro, né? E essa gentalha fedorenta se coloca como patriota, né? Negócio inacreditável, assim, que tem gente que acredita nisso, né? E finaliza aqui dizendo, né, negociações sobre repartição dos recursos arrecadados com a operação e outros indícios aparecem nos diálogos que agora vem a público. Ele está se referindo a Vaza Jato, né, que foi essa operação que foi divulgada pelo Intercept, tá? Enfim, aí continua, tá? Dizendo que a turma da Lava Jato criou uma ficção de que o governo do presidente Lula montou uma diretoria da Petrobras para ser uma organização criminosa, o maior crime, e cometer atos de corrupção, fazendo desaparecer as enormes responsabilidades de condução de uma das maiores empresas do mundo, eficiente, com projetos de investimentos estruturantes e âncora do desenvolvimento nacional, lucrativa, com os maiores lucros de sua história, pujante, reconhecida no mercado internacional, exemplo de tecnologia. Nada disso importava para os ficcionistas de Curitiba. Eles chamam de ficcionistas, enfim, os mentirosos, né? Ficção não tem nada de mentira, muito pelo contrário, tá? Então, pessoal, esse livro aqui, né, está se referindo justamente a essa questão de que a empresa, os maiores lucros da história da Petrobras foram com o Lula, né? E conectado com o maior investimento também. Tudo isso foi meio que, né, escanteado pelo pessoal da Lava Jato, que tinha a intenção de vender a empresa como um ninho de corrupção, né? Coisa que é a canalice da direita brasileira, desses bandidos que são o juiz Moro, Dallagnol, Bolsonaro, Paulo Guedes e turminha, né? Já deixo aqui para vocês mais uma vez a dica desse livro aqui do Jean Baudrillard, tá? Que é o Tela Total. Tem um texto aqui sobre corrupção que é muito interessante, porque essa farsa, né, do moralismo da corrupção ajuda essa gente a voltar o tempo todo. Eles só voltam assim, né? Na esfera estatal, no governo, né, no governo federal, eles só voltam dessa maneira. Não tem outra forma, porque eles não têm projeto para o Brasil, né? Então, quando fica evidente ali o que eles fazem, né, a população, mesmo aquelas pessoas que não são muito politizadas, não entendem muito esses processos, sofrem isso no bolso. E aí mudam e votam na esquerda de novo, né? E aí a única saída que eles têm, porque vai melhorar, já está melhorando tudo aí no país, vai continuar melhorando. A única saída que eles têm é dar golpe, inventar um escândalo de corrupção, dizer que a corrupção é o problema e ficar martelando isso 6, 10, 20 meses até destruir a imagem de alguém ali, e aí começam a jogar em cima para poder continuar lucrando com a sua subserviência ideológica aos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, para finalizar, um último ponto aqui que eu acho importante de dizer também, tá? Está na 19, tá? Que fala sobre o papel dos Estados Unidos, tá? Eles falam aqui do papel dos Estados Unidos, né? Eles chamam a atenção para as particularidades da utilização da luta contra a corrupção, que sempre encontra o apoio no clamor popular na estratégia de lawfare, destacando suas relações com a doutrina de segurança nacional, especialmente nos Estados Unidos, e vários instrumentos legais foram desenvolvidos para a ação extraterritorial do país em busca do combate ao mal do século XXI, entre aspas, né? A corrupção. Né? Os próprios Estados Unidos não destroem as empresas, né? Eles não fazem aquilo que eles vendem para os outros, tá? Então acredita quem quer, tá bom? E aí, pessoal, por último aqui vale destacar na página 25 os prejuízos causados pela Lava Jato, e eu vou só finalizar aqui com alguns números rápidos para a gente poder finalizar o vídeo, tá? Em termos agregados, os números do período são dramáticos, né, de perdas na Petrobras, tá? 3,6% do PIB foi perdido com a Lava Jato, impacto em 4,4 milhões de postos de trabalho, 244 bilhões a menos de valor adicionado, 47,4 bilhões de impostos não arrecadados, 85,7 bilhões de redução da folha de salários e 20,2 bilhões a menos de arrecadação da Previdência. Esse foi o prejuízo gerado pela aventura, né, patética, absurda do Brasil com Temer, Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Mais uma vez aqui, tá? A capa do livro, para quem quiser ver aí, para quem quiser comprar, tá? E a gente se fala no próximo vídeo do canal aqui, enquanto eles não destroem tudo, beleza?
Abraço aí, tamo junto, fui.